Hoje, no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, né, nessa segunda-feira nós vamos conversar com o médico reumatologista, né, conveniado da Unimed Costa Oeste, Dr. Leonardo Schmidt, hoje eu acertei o sobrenome, e ele vai falar para a gente sobre esclerose sistêmica. E vocês em casa que têm dúvida, querem saber mais sobre esse assunto também, vai lá, a sua participação é muito importante para a gente aqui no nosso programa, né? E você sabe que o nosso canal é aberto 4599254747. Em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao nosso Ver Mais, aqui tirando nossas dúvidas e os nossos telespectadores em casa. Obrigado, eu te agradeço o convite. Mas eu queria que você começasse explicando para a gente, doutor, porque tem a esclerodermia ou esclerose sistêmica. Isso. Elas seriam as mesmas coisas ou não? Basicamente são sinônimos, né? A esclerose sistêmica e a esclerodermia. Só que existe uma diferença, que a esclerodermia existe uma forma que é localizada só na pele, tá? E a sistêmica é uma doença que pode afetar, além da pele, outros órgãos também, a gente chama de órgãos internos, né? Como pulmão, coração, rins, tá? Então, existem várias formas dessa doença, tá? E a esclerodermia, tem vários tipos, ela existe vários, como que é, doutor? De repente as pessoas estão em casa ali, entenderem um pouquinho, eu queria que o senhor explicasse para a gente. Exatamente. A reumatologia, né, que é a nossa especialidade, ela trata mais essa forma sistêmica, tá? Que ela não é só restrita à pele, tá? Tem a forma localizada, que às vezes a pessoa pode ter pequenas áreas só de esclerose na pele, né, que a gente chama de esclerose localizada, esclerodermia localizada, que tem várias formas também, é uma doença dermatológica, né? E a forma sistêmica, que é a que nós tratamos, ela pode realmente ter manifestações não só na pele, como em órgãos sistêmicos, né? Manifestações sistêmicas em órgãos internos, tá? São doenças raras, né? Doenças consideradas como doenças raras, né? Que afetam uma pequena parte só da população, tá? Mas costumam ser doenças muito graves, justamente quando elas se manifestam nesses órgãos internos, principalmente nos pulmões, né? É isso que eu até perguntar, Leonardo, porque na forma sistêmica ela pode até agredir, né, como pulmões, rins, esôfagos e os vasos sanguíneos também. Então as pessoas têm que ficar importante isso, como você falou, é uma doença rara, mas que está aí também, que as pessoas precisam cuidar, né? Um sinal clínico muito importante dessa doença, né, é uma doença assim autoimune, tá, Mauro? Ou seja, uma doença que a pessoa tem que ter uma predisposição genética para desenvolvê-la, tá? E o primeiro sinal que costuma aparecer a gente chama de fenômeno de Raynaud, né? O que quer dizer isso, né? Tem esse nome porque quem descobriu, né, quem descreveu esse fenômeno foi o Raynaud, né? E esse fenômeno ele é um fenômeno que a gente observa alteração na coloração das extremidades, principalmente nas mãos, né? Nos meses mais de inverno, no frio, o frio, então ele desencadeia esse fenômeno e nós encontramos alteração na coloração das mãos, tá? Então existem 3 cores que podem aparecer, né, nesse fenômeno. A primeira delas é uma palidez, que a mão fica pálida, assim, bem branca, assim, como se estivesse faltando sangue mesmo, por fechamento dos vasos sanguíneos. Eles se fecham, né, e faz essa forma de palidez. Depois ele pode ficar cianótico, ou seja, azulada, roxa, né? E, consequentemente, na sequência disso, pode ficar avermelhada, que é uma fase de rubor, né? Uma fase de vermelhidão quando o sangue volta, né? Então, se a pessoa tem esse tipo de fenômeno, né, ela tem que prestar atenção que ela pode vir a estar desenvolvendo a esclerose sistêmica. Tá? E, doutor, mas existe uma forma de prevenir o aparecimento dela? Alguns cuidados ou é hereditário? O que acontece? Como ela tem essa característica genética, não existe uma prevenção exatamente, né? O que a gente sempre pede para as pessoas prestarem atenção justamente no início dos sintomas. Porque quanto antes a gente descobre esse tipo de doença autoimune, melhor para a gente poder já entrar com tratamento e poder evitar as consequências desse tipo de doença. Tá? Mas não existe uma prevenção específica assim, não. Só mesmo o diagnóstico precoce justamente para evitar... Tem que perceber algum sintoma, procurar um médico. E essa doença, ela está mais propensa ao desenvolvimento nos homens ou nas mulheres? Ela é mais prevalente em mulheres, tá? Em torno de 3 até 7 vezes a mais em mulheres, como outras doenças reumatológicas autoimunes também são assim mais prevalentes em mulheres mesmo. A gente viu que não tem como prevenir, mas existe uma causa para o aparecimento dela, doutor? Uma causa externa, assim, não. A pessoa tem que ter a predisposição, assim como outras doenças autoimunes, reumáticas, né? São doenças multifatoriais, né? Muitas causas ainda nem se descobriu
por que uma pessoa desenvolve ou não, a gente sabe que tem essa predisposição genética para desenvolver, tá? E no consultório, doutor, como que as pessoas elas vão procurar no consultório, com quais os sintomas ali dessa doença? Até para as pessoas que estão de repente assistindo a gente, está achando que é uma bobeirinha, ah, não, é um formigamento na mão e tal. Não, quais que são os sintomas que levam as pessoas ao consultório? O sintoma, o sinal clínico inicial geralmente é o fenômeno de Raynaud, né? Posteriormente, esses pacientes podem começar a apresentar endurecimento da pele, do tecido cutâneo. Então a pele fica dura, né? Você não consegue fazer essa prega quando se palpa na mão, né? Normalmente a nossa pele a gente consegue levantar ela um pouquinho quando a gente pega com os dedos, né? Normalmente ela fica aderida, assim, mais endurecida mesmo, os dedos começam a ficar mais rígidos, assim, por endurecimento da pele, né? Essa pele pode ser endurecida mais na região mas nas mãos, então, que as das pessoas extremidades, exatamente, mas tem uma forma que pega em toda a pele do corpo, que é uma forma mais difusa, né? E além disso, ela pode também já, a partir do momento que ela começa a fazer essa manifestação na pele, ela pode também estar fazendo algum problema em órgãos internos, né? O que sempre nos preocupa mais é o acometimento pulmonar, que também, assim como faz uma fibrose na pele, pode fazer fibrose lá dentro do tecido pulmonar. A pessoa pode sentir falta de ar, né? Algum desconforto relacionado com a parte respiratória, né? Você comentou o esôfago ali, o esôfago é um órgão também, né, que pode ser afetado, o pessoal pode começar a ter dificuldade para deglutir, para engolir o alimento, né? Ele pode ter dilatação ou estenose, ou ficar mais apertado, né? Então são órgãos vitais que eles podem ser acometidos por essa doença também, né? O importante é ficarem atentos a esses sintomas aí também. Mas olha só, vocês também podem interagir com a gente, tem alguma dúvida, de repente está fazendo algum tratamento também ligado a esse assunto, manda sua pergunta para a gente, porque a gente vai para um intervalo rapidinho, mas eu volto aqui com o Dr. Leonardo no segundo bloco, para ele continuar tirando as nossas dúvidas aqui e a de vocês em casa também. Como a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre esclerose sistêmica, vamos continuar aqui o nosso assunto com o Dr. Leonardo, né, ele que é da Unimed Costa Oeste, e eu quero sua participação com a gente, 4599254747. Mas, doutor, vamos falar mais um pouquinho sobre os sintomas ali, que o povo ainda em casa ficou em dúvida, eles estão perguntando para a gente sobre o sintoma para ficarem atentos. Exatamente, né? Como a gente comentou, o primeiro sintoma, né, o sinal clínico mais precoce dessa doença é justamente esse fenômeno, né, de alteração da coloração das mãos, né? Ela vai ficar pálida, vai ficar roxa ou muito avermelhada. Edema, né, um inchaço pode acontecer também nas extremidades, junto com aquele endurecimento. Às vezes tem dores também, doutor? Ou não? Às vezes pode sentir dores, pode eventualmente, né, mas normalmente não é tão prevalente a dor, né, mas sim essas alterações mesmo que a pessoa vai perceber. E geralmente é associado com frio, ou quando vai se expor ao frio, vai mexer numa água gelada, até mesmo nos meses de verão pode acontecer mesmo, esse fenômeno pode ser desencadeado, né? E como que é feito o diagnóstico para ter certeza sobre a doença, doutor? Então, o diagnóstico a gente faz por meio da consulta clínica, através dos sintomas do paciente, do relato que ele está tendo esse tipo de sintoma, do exame físico. Existem alguns exames complementares também específicos, laboratoriais, que a gente pode pedir para esses pacientes, são alguns anticorpos, né, que a gente faz pelos exames de laboratório, tá? E existe um exame também que a gente consegue visualizar, né, os vasos sanguíneos que chegam aqui na extremidade dos dedos, né, que a gente chama de capilaroscopia periungueal. É um exame que a gente visualiza algumas anormalidades que existem, né, feito por um microscópio, né? Então tem esse nome porque capilares são o nome dos vasos sanguíneos, são tão pequenininhos, exatamente, eles são tão fininhos que tem esse nome de capilar, lembra fio de cabelo e tudo, porque é tão fininho que é. Então, por intermédio de um microscópio específico, chamado estereomicroscópio, a gente visualiza, né, esses vasos sanguíneos nas extremidades dos dedos e existe um padrão de anormalidade que é bem específico da esclerose sistêmica. E o importante, como a gente falou, né, doutor, quanto mais cedo diagnosticado, melhor é para fazer o tratamento. Certamente, né? Com certeza, né? Quanto antes descobrir, a gente consegue fazer um acompanhamento, né? O tratamento é feito basicamente com medicamentos imunossupressores para evitar o controle da doença, né? E também medicamentos que ajudam a melhorar um pouco a circulação dessas extremidades, abrem um pouco, dilatam os vasos para que o sangue flua de forma mais adequada para as extremidades do corpo. Doutor, no caso, o diagnóstico foi feito um pouco tarde, a pessoa demorou para perceber isso. Pode apresentar algumas sequelas ou um quadro irreversível? A gente diz que essas doenças são incuráveis, ou seja, não tem cura, né? Não é que nem quando você pega uma virose, uma gripe, assim, que você tem um período normal e cura. Esse tipo de doença, ela é encarada como uma doença incurável,
porém tratável, né? Então, existe tratamento que a gente consegue melhorar muito a sintomatologia dos pacientes e evitar que a doença progrida. Esse que é o objetivo do tratamento desse tipo de doença. E como que é o tempo de tratamento dela? Varia de pessoa para pessoa? Depende do caso, como já está adiantado, doutor? Como que funciona? Exatamente. O tratamento ele é individualizado dependendo da sintomatologia ou da fase que a pessoa está nessa doença, né? Mas a maioria dos tratamentos são de uso prolongado, né? Então, você não pode parar o tratamento porque são doenças crônicas, né? Então, você começa o tratamento, você tem que manter esse tratamento de forma sequencial. E tem também, é importante a gente lembrar, né, sempre quando tenha algum caso assim, a pessoa percebeu, já ir no médico, procurar também os cuidados especiais com isso. O senhor comentou alguma coisa, que é do frio. É mais no frio que ela aparece, doutor, ou o frio que as pessoas sentem na mão? O frio ele vai desencadear mais o fenômeno de Raynaud, né? Então a pessoa vai perceber mais esses sintomas nos meses de inverno mesmo, né? Ou quando ela tem alguma exposição eventual ao frio ou com água fria, né, ela vai perceber que ela está tendo essa alteração de coloração nas mãos, né, a mão está ficando pálida, branca, assim, né, cianótica, ou seja, azulada, né, ou até mesmo avermelhada numa fase posterior. Essas 3 fases que a gente chama, são as fases do fenômeno de Raynaud, né, elas vão estar mais evidentes nos meses de frio, né, porque o frio ele é um fator desencadeador. Legal, tem um recadinho pra gente ali. Oi, Mauro, eu faço tratamento com o Dr. Leonardo, excelente médico. Eu tenho essa doença já faz uns 20 anos, me chamo Maria de Lourdes dos Santos. Bom, ela não falou a cidade dela, mas deve ser de Toledo. Maria de Lourdes, obrigada aí pelo carinho, audiência também. E olha aí, ó, tá vendo um tratamento já de 20 anos, só como o doutor falou, essa doença ela não tem cura, mas ela tem o tratamento, né? E pelo jeito o resultado está sendo bom aí para a Maria. Obrigado. Bom, realmente, então, a gente não pode parar. Muitos pacientes melhoram, às vezes, com tratamento, não só nessa doença, Mauro, mas outras doenças em geral, também reumáticas, que são, na sua grande maioria, doenças crônicas, né? Então, acontece muito, com certa frequência, estou melhor, resolve parar os remédios, né? Isso é um grande erro que a pessoa pode fazer, porque a tendência é que essa doença volte, e às vezes ela volta até de forma mais forte, exatamente, com toda aquela sintomatologia que estava no início. Então, para doenças crônicas não se deve parar assim, por conta própria com tratamentos. Às vezes, quando a doença melhora, a gente consegue reduzir, deixar o mínimo necessário, exatamente, só para manutenção, mas nunca se deve suspender assim, sem orientação médica, esses tratamentos, né? Doutor, e quem está fazendo esse tratamento? Tem uma vida normal, pode sair, festar, essas coisas tudo, ou tem que ter uma restrição? Depende, né, Mauro? Assim, desde que a doença esteja controlada, pode levar uma vida normal, evitando certas exposições. Por exemplo, o frio, né, é uma exposição que a gente sempre orienta que a pessoa não deve ter. Tá? Quem tem o fenômeno de Raynaud associado com a esclerose sistêmica, né, ela deve evitar a exposição ao frio. Por exemplo, vai mexer com água fria, usar sempre uma luva, ou mesmo nos meses de inverno, nossa, que apesar agasalhar mais, exatamente, né, mais. Usar um agasalho adequado, luvas, né, meias, luvas de proteção, né, para evitar justamente essa exposição. Aquecer o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho também é importante, né, para evitar a exposição ao frio e evitar que se desencadeie esse tipo de fenômeno. Legal, doutor, muito obrigado por tirar nossas dúvidas aí. Até a gente estava conversando aqui que esses dias mandaram uma mensagem perguntando para a gente sobre o reumatismo, se reumatismo é doença de velho, se tem jovem também. A gente estava conversando aqui no intervalo, logo ele vai vir com esse assunto novamente aqui e a gente vai avisar vocês antes até para vocês mandarem perguntas para a gente já interagindo aqui com o doutor Leonardo, né, para ele tirar nossas dúvidas também. Doutor Leonardo, muito obrigado. Bom retorno aí para o consultório. Eu que não está de folga não, já vamos liberar ele que estão esperando ele lá no consultório.